Graça e paz, amados irmãos, hoje, quinta-feira, e nós estamos aqui para mais uma live, conhecendo a palavra. Amém? Esse que vos fala é o pastor Paulino Silva, e junto comigo aqui no estúdio da igreja, o meu companheiro de sempre, o irmão Miller. Desejo do nosso coração é que você esteja bem, o Senhor te fortaleça, o Senhor te guarde, ampare o teu coração, supra as necessidades em Cristo Jesus. Amém? Agora nós, já começando aí um verãozinho, pelo menos esse é o desejo do nosso coração, para que não dê mais tanto frio como tem dado nesses últimos dias, mas não se sabe. Vamos para a palavra do Senhor, livro de Romanos, capítulo 17, e no versículo 28, o Senhor tem uma palavra para você. Atos 17, 28 diz assim: pois nele, em Cristo Jesus, vivemos, nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, somos também sua geração. Amém? E aí, tomando como embasamento essa passagem em que o apóstolo Paulo fala, dizendo que em Cristo Jesus, nele vivemos, nos movemos e existimos. Quero falar alguma coisa para você nesta noite sobre nós sermos dependentes de Deus, nós depender do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Bom, vamos tentar definir o que significa a palavra dependente ou depender. É alguém subordinado, alguém que se coloca debaixo de uma autoridade, alguém que é sujeito a esse poder, a essa autoridade, que também vive às custas de outro, que não tem recursos próprios, que não se mantém por si mesmo, que carece de cuidados, atenção, segurança. Ainda é alguém que estenda a mão e que lhe guarde, que lhe dê guarida, que lhe ampare. Isso significa ser dependente. Na realidade, quando nós confessamos a nossa dependência a Deus, nós acabamos, e alguns até inconscientemente, se colocando debaixo da mão e do poderio, e por que não dizer, do senhorio do Senhor, quando o aceitamos como nosso único e suficiente Salvador. Aí nós acabamos o quê? Confessando a nossa dependência e a necessidade que nós temos dos cuidados do Senhor. Daí o que acontece? Deus gera em nós a sua compaixão, olhe bem, compaixão, misericórdia e os cuidados para com o nosso coração. Livro de Romanos, capítulo 9, nós temos uma palavra no livro de Romanos, capítulo 9, de versículo 15, diz assim: terei compaixão de quem eu quiser e terei misericórdia de quem eu também tiver misericórdia. Olha só, o Senhor diz: terei compaixão e terei misericórdia de quem eu tiver o quê? Misericórdia. Olhando para o Salmo 51, que é o salmo de confissão de pecado de Davi, quando ele pecou com Batseba, depois que veio o profeta Natã, e falou do seu adultério, jogou o adultério na cara do rei. No Salmo 51, se você tiver condição, leia. No versículo 1 ele diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo o teu constante amor, segundo a tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Então veja bem, Davi tinha consciência de que havia pecado, se mostra dependente da misericórdia, da compaixão,
do constante amor de Deus e diz: apague, né, as minhas transgressões, e apela para o quê? Para as misericórdias do Senhor na sua vida. Não obstante, como rei de Israel, ele era um homem normal, como eu e como você, sujeitos ao quê? À tentação, sujeito a pecar, sujeitos a errar. E agora então, ele, apesar de ser rei, quando o profeta joga o seu adultério, o seu assassinato, né, o mandato de colocar o marido da Batseba, né, na frente da guerra, lá no pelotão onde estava o quente da batalha, e ele é assassinado, ele acaba levando sobre si esse pecado, além do adultério, a tentativa de esconder e o assassinato do marido dela. Então aí que nós vemos, amados, que nós precisamos de Deus, que nós somos dependentes de Deus, que por nós mesmos nós nada podemos fazer. É o que encontramos no Evangelho de João, capítulo 15, no versículo 5, na parte B, quando o Senhor diz: porque sem mim nada podeis fazer, nada. Né? Nele existimos, nos movemos e nele somos o quê? Guardados e amparados. Agora, amados, o que é que nos leva a ser dependentes do Senhor? Dado a proclamação de que o homem ele tem que ser livre, de que o homem tem condição de gerir a sua própria vida. Ou seja, o homem passou do teocentrismo, aonde Deus era o centro, e o homem agora vive o seu quê? O seu egocentrismo, né? Em que o ego do homem, em que o homem é o centro de si mesmo. Ou seja, a medida das coisas está no gerenciamento do próprio homem, né? O liberalismo de que eu posso, eu sei, eu faço e através de mim acontece. Mas não é bem assim, né? Então aí eu questionei, mas o que nos leva a sermos dependentes? Primeiro de tudo, nossas fraquezas como homem, nossas fraquezas como ser carnal, nossas fraquezas de não poder vencer um mundo espiritual por nós mesmos, a nossa inabilidade, a falta de habilidade para tratar de assuntos que estão muito além, né, das nossas capacidades mentais e espirituais. Também inaptidão, falta de aptidão, tá? E aí o que nós precisamos? Nós também, muitas vezes, é a falta de reconhecimento de Deus como o único Deus que tudo pode, em nós opera e domina o universo no poder das suas mãos. Porque tudo foi feito pelo poder da sua palavra. Quando ele disse: haja luminares, haja sol, haja lua, haja tempo, ele foi criando, pelo poder da sua palavra vieram a existir. E daí, quando falta da nossa parte o reconhecimento de que existe um Deus todo-poderoso, existe um Criador, que tudo existe e subsiste pelo poder da sua mão, aí então o que acontece? Nós também falhamos. E caímos, irmãos, no domínio da carnalidade do nosso eu, achando que nós podemos ser ou fazer alguma coisa. Porém, no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 37, a palavra diz assim: pois para Deus nada é impossível. Não existem impossíveis para Deus. E eu me lembro que quando eu fazia filosofia na UNO Chapecó, uma das perguntas acerca do Deus Todo-Poderoso era a seguinte, partindo lá do princípio da lógica e querendo armar uma armadilha para Deus. Já que Deus é todo-poderoso, ele pode criar o que ele quiser,
Então ele poderia, manja só, Miller, criar uma pedra tão grande, a ponto tal que nem ele mesmo poderia mover esta pedra. Eu acho interessante como algumas pessoas se deixam levar de uma maneira assim tão volátil, né? De uma maneira tão rasa, né? Se o Deus Todo-Poderoso cria o Todo-Poderoso, não só pode mover a pedra, como extingui-la. Mas tudo bem, vamos em frente. Ah? Aí, se Deus tudo domina e somos dependentes, por que Adão e Eva quiseram ser independentes? O que moveu o coração, né, de Adão e Eva de serem independentes? O oferecimento, tá? O desejo de não depender de Deus. Eu vou usar um termo aqui, de não ter um Deus na cola, de poder decidir por seu livre-arbítrio, ser, fazer e viver do modo que quisesse, tá? Gerindo a sua própria vida, sendo o que quisesse. Ainda mais quando a serpente diz assim, sereis como Deus. Quando esta palavra soou nos ouvidos de Eva, e o Adão não estava ali para ajudá-la, nesse momento, e a Eva cai no engodo do inimigo, e imagino eu, colocando palavras na boca da Eva, pô, se eu posso ser como Deus, Todo-Poderoso, eu vou deixar de ser dependente e vou ser igual a Ele. Mas, no engodo do inimigo, mal sabia Eva, ou não sabia, ignorava, que já no passado Lúcifer quis ser como Deus, mas sendo criatura jamais poderia, porque Deus é só um, o resto é tudo criatura. Nós temos Pai, Filho e Espírito Santo. Tá? Os demais são todos criaturas, não tem o poder de criar e somos dependentes de quem? Somos dependentes de Deus. Então veja bem, tá? Ser independentes. Bom, temos aqui o quê? Um subterfúgio, uma mentira e um engodo, tá? Do inimigo. E essa busca da independência gerou o quê? Rebelião, tá? Gerou rebelião na vida de quem? De Adão e de Eva, pelo fato de querer ser como Deus. Criatura é criatura, jamais, tá? A criatura vai ser eterna. Nós estaremos, tá? Quando arrebatado ao céu, vivendo no céu em estado de eternidade por concessão de Deus, assim como estava Adão e Eva lá no paraíso. Viviam num estado de concessão eterna. A partir do momento que eles decidiram pecar, consciente ou inconsciente, Deus havia avisado, né? Caíram o quê? No engodo do inimigo. E aí nos tornamos o quê? Dependentes de Deus. O único que é eterno sempre, em todos os momentos. E aí podemos até falar, né? De que Deus é eterno em ato, em potência, de vir e vir a ser na ontologia, tá? Deus é sempre aquilo que Ele é. Ele não muda, não há variação. Deus não é dependente de ninguém. Os criados, tanto os seres angelicais, né? O ser humano, os animais, a natureza, o universo é dependente para ser em Deus e existir em Deus. Muito bem, amados. O que nós temos? Nós temos que nele, diz aqui o texto, né? Em Atos, nele vivemos. A pergunta é, por quem nós vivemos? Tá? E através de quem nós vivemos? Nós vivemos, nós existimos, somos mantidos nele, tá? Ou seja, esse nele significa dentro de, por meio de, através de. Então veja bem, nós vivemos nele, quer dizer, dentro dele, pela sua existência em nós.
Nós vivemos por meio dele, o Cristo que faz o meio de campo entre nós e o trono de Deus que nos mantém, e através dele, porque a palavra diz dele, por ele e para ele são todas as coisas. Romanos, eu quero ler para você, Romanos, né, capítulo 11, vamos achar o livro de Romanos, né, capítulo 11, e o versículo 36 que eu acabei de falar, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, ou seja, todas as coisas são e subsistem através do poder de Deus. E aí nós olhando para o livro de João, Evangelho de João, capítulo 10, no versículo 18, o que nós temos? O Senhor diz assim sobre as ovelhas: ninguém atira de mim, né? Mas eu espontaneamente dou. Eu tenho autoridade para dá-la e para tornar a o quê? A tomá-la. O que é isso? Dependência. O Senhor dá e o Senhor o quê? Toma a sua própria vida. E é nele que nós temos a vida eterna. E aí, irmão, deixa claro aqui que toda dependência do ser humano, tá? É dele, ou seja, pertence a ele. A autoridade é vinda dele. Não existe outro que tenha tal autoridade como Jesus. Porque Jesus, quando ressuscita, depois que ressuscita, o que é que Jesus Cristo diz? Ele diz: todo o poder foi-me dado nos céus e na terra. E aí, como ele detém todo o poder dado pelo Pai, tá? Tudo pertence a ele e é dele. Também diz que é por ele, através de Jesus, nada nem ninguém existe ou subsiste pelo poder da sua palavra, a não ser, tá, por ele. E depois, para ele. O que nós temos para ele? Para ele é objetivo e razões de ser das coisas. A razão de ser um princípio e um fim. Porque ele fala lá no livro do Apocalipse: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Estive morto e ressuscitei, mas eis que vivo para todo sempre. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Isso é coisa do céu. E aí esse nele quem? Nele em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 1 e no versículo 21, tá? A palavra de Deus nos fala o seguinte, livro de Filipenses, capítulo 1, tá? Versículo 21, o que nós vamos encontrar? Pois para mim, diz Paulo, o viver é Cristo e o morrer é ganho. O que Paulo está querendo dizer? Ora, se eu vivo, eu não vivo para mim, eu vivo para o Senhor. Se eu morro, eu não morro para mim, eu morro para o Senhor. Então, quer vivamos ou quer morramos, nós somos de quem? Do Senhor. E é por isso que nós temos o quê? A dependência nele, do princípio até ao fim. É o Senhor que rege, é o Senhor que domina, é o Senhor que nos conduz e faz tudo acontecer pelo poder da sua mão. Bom, temos que entender que nessa temática de sermos dependentes de Deus, de dependermos do Senhor, nada é feito por nós mesmos. Tem gente que diz, não, eu posso, eu sou o cara, eu faço acontecer, eu tenho habilidades, eu tenho o poder. Em algumas áreas, né, horizontal, humana, até quem sabe você tem algum conhecimento, alguma sabedoria adquirida, né, na vida do dia a dia, né, por ter convivido com o pai, com a mãe, com o avô, numa empresa, numa profissão. Agora, a grande verdade
é que as coisas não existem e não são por nós mesmos, né? Porque se fosse assim, viveríamos eternamente, mas não. Cada dia que nós ganhamos é um dia a menos de vida que se cobra sobre a nossa idade. Por exemplo, eu já ganhei 63 anos de vida. Agora, 21 de dezembro, faço 64. É tempo, é vida, é dias, horas, pra caramba. Então, ao mesmo tempo que eu vivi, e isso me trouxe experiência, né, e vivência, me cobra a vida. Tanto é que Jesus fala em João 15, versículo 5b, sem mim nada podeis fazer. Quando iniciou o seu ministério, Jesus chamou quantos? A princípio, 12. 12 homens. Com o quê? Com propósito. Tá? E lhes deu poder, enviou, respaldou em autoridade. Tanto é que ele fala lá em Lucas 10, 19, né? Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do mal, e nada vos fará o quê? Dano algum. Então o que nós vemos? Que Deus lhe deu autoridade, lhe fez saber e entender e acatar que nele, por ele e para ele, eram todas as coisas e se tornaram dependentes da sua autoridade. Tá? Lhes dei autoridade. A autoridade vem do Senhor sobre a nossa vida. A igreja existe pelo poder do nome de Jesus, pelo sangue de Cristo sobre nós, pelo valor que ele pagou no seu sangue e nos adquiriu para o próprio Pai. Tá? Tal dependência se evidenciou que só pelo poder, tá, do nome de Jesus, que milagres, sinais, prodígios e maravilhas se faziam através de quem? Dos discípulos. No livro de Atos, capítulo 2, versículo 43, em cada alma havia temor. Agora veja bem, muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos, tá? Eram feitos pelos apóstolos, ou seja, eram eles que eram usados por Deus para que isso acontecesse na vida deles, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? O que mais nós podemos falar? Capítulo 3, versículo 11 e o versículo 12. E apegando-se o coxo a Pedro e João, todo o povo correu maravilhado para junto deles ao pórtico de Salomão. Quando Pedro viu isso, disse ao povo: homens israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que olhais tanto para nós como se que por nosso poder ou santidade tivéssemos feito isso a este homem? Ou seja, o homem foi curado, era coxo, né? Foi curado, mas em momento nenhum o João, em momento nenhum, Pedro, tá? Podia dizer que isso foi através deles. Ou seja, eles disseram: por que vocês estão olhando para nós? Como se pelo nosso poder fizemos isso na vida desse homem? Não, de maneira nenhuma. Isso não é através de nós. Isso é através do quê? Do poder do nome de Jesus Cristo. Amém? Irmãos, e para nós encerrar, o que nós temos? Nós temos que a nossa dependência é exercitar todos os dias a carência dos cuidados do Senhor Jesus sobre nós, sobre a nossa família. Tudo que somos, tudo que temos, produto de bênção através do suor na nossa vida, porque o Senhor disse: do suor do teu rosto comerás o pão cotidiano. Né? E às vezes aí eu brinco, eu digo, com o pão vem o quê? Vem o presunto, vem o queijo, tá? Para quem gosta aí vem o salame, tá? Vem a carne, vem o arroz, vem o feijão, o macarrão, vem, né?
A mesa, tem que ter cadeiras, tem que morar numa casa, aí já tem esposa, tem filhos. Água, luz, telefone, roupa, calçado, tem tudo essas coisas que nos é dado por bênção e dependência de Deus. Alguém vai dizer, mas e aquele que não crê em Deus? Como é que fica, pastor? Aquele que não crê em Deus obtém as coisas através da sua habilidade humana, mas que é uma bênção humana desprovida, né, do preceito da bênção de Deus. Assim como ganhou, de um momento para outro pode o quê? Perder tudo. Ou você nunca ouviu falar que famílias de anos atrás, que eram famílias poderosíssimas, né, abastadas, muitas terras, muito gado, vamos trazer para uma realidade mais atual, caminhões de transporte, coisas assim do gênero, e que de uma hora para outra deu um colapso da economia, e essas pessoas perderam tudo, empresas de importação, exportação, até donos de navio, que tinham trabalhos nos portos, etc., bancos fecharam, pessoas perderam milhões e bilhões. Tem gente que, já vi falar assim, que perdeu 4, 5 bilhão pela flutuação, do câmbio, do dólar, do euro, do mercado, das commodities, etc., porque a habilidade humana não tem respaldo nenhum de Deus. Porém, a palavra diz assim, Deus, o nosso Deus, é o Deus que nos dá bens duráveis. Olha só, que nos dá bem duráveis. E daí nós precisamos o quê? Confessar essa dependência e dizer, Senhor, eu dependo de Ti. Senhor, eu preciso de Ti. É Tu, Senhor, que trabalha na minha vida. É Tu que ministra no meu lar. É Tu que ministra, Senhor, na minha família. É Tu que opera, Senhor, no meu coração. Porque quando nós demonstramos dependência de Deus, quando nós colocamos a nossa família na mão de Deus e nós dizemos, Senhor, sem Ti eu não posso nada, não faço nada, mas é Tu que fortalece minha mão para o trabalho, Tu que fortalece a minha mente, Tu que abre as portas e me dá condição. E nós temos, a consciência de que nós temos que suar, nós temos que trabalhar, mas o Senhor pode abrir portas e o Senhor pode manifestar o seu poder e a sua graça sobre nós. Então, a nossa parte estamos fazendo, mas a dependência humana, psicológica e espiritual, nós precisamos de Deus. Amém, amados? Que essa palavra fortaleça o teu coração, que essa palavra faça você entender e compreender que nós em tudo somos dependentes de Deus, que nós precisamos nos colocar debaixo da poderosa mão do Senhor, para que a seu tempo Ele nos exalte e nos dê a vitória que precisamos. Amém? Eu quero convidar você para que todas as terças-feiras aqui na Igreja Renovar em Cristo, entre 19h30 e 20h30, nós temos o culto aqui chamado Nas Mãos de Deus. É um culto rapidinho, 2 hinos, pregação da palavra e oração por todas as pessoas. Você que está enfermo, com problema de relacionamento com sua noiva, namorada, esposa, família, filhos, marido, com problemas no seu trabalho, quem sabe você faz faculdade, área financeira, sentimental, crise existencial, com algum parente ou amigo no hospital, amado, Deus pode trabalhar na sua vida. Deus pode operar cura, libertação e vitória. Venha participar junto conosco. Terça-feira, 19h30, na Igreja Renovar em Cristo. Amém? Grato por você ter ficado conosco até o presente momento. Deus te abençoe.
Fique na paz do Senhor. Sexta vem aí, sábado e domingo, e Deus seja contigo, com a tua família. Amém? Fique com o Senhor Jesus.